Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Assim nós cremos, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa. Venham todos, venham todos, venham todos aos braços de Jesus. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Venham todos os cansados, há lugar na casa. Venham todos, venham, venham.
Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém. Semana passada nós finalizamos aí com a última ministração, pastor Levi, uma série sobre bom ânimo. Então, ficamos aí por mais de 2 meses falando sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. E semana passada também nós nos reunimos como presbitério a fim de pensarmos sobre um próximo tema, para falarmos sobre algum tipo de assunto também. E aí, pareceu-nos bem a gente aproveitar a nossa cultura um pouco, e principalmente nesses 2 meses de junho e julho, onde se dá muita ênfase aos santos. Inclusive, terça-feira é dia de um santo, é meu dia, meu aniversário. E aí nós vamos falar sobre alguns santos nesse período. Vamos falar sobre a beleza e a influência de alguns santos na nossa vida. O que a gente pode aprender com eles, né? Aliás, quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente vai encontrar inúmeras figuras, né, inúmeros personagens na história, tanto biblicamente como também na história do cristianismo pós-apóstolos, né, que desempenharam papéis cruciais na história da igreja, cruciais na propagação do evangelho, na influência do cristianismo. E hoje nós gostaríamos de iniciar falando sobre um dos primeiros, né, que é o São Pedro. Gostaria de falar sobre São Pedro, sobre a beleza da sua vida, do seu ministério, a sua influência no cristianismo. Quero começar por ele. E a semelhança de Davi, que eu comentei algumas semanas atrás, Pedro também, para mim, é uma figura muito inspiradora, porque é um tipo de personagem, um tipo de homem bíblico que a gente olha para ele e facilmente a gente já consegue se identificar com ele. Porque a semelhança de Davi, a Escritura não esconde a personalidade de Pedro. Ali as suas decisões impetuosas, as suas falhas de caráter, o seu coração. Então, a Escritura ela não esconde ali o seu temperamento, sua natureza, vamos dizer assim, caída. Ela faz questão de falar sobre esses pontos, assim como também fala na vida de Davi. Então a gente olha para ele já facilmente que a gente já consegue se identificar. Então gostaria de meditar sobre ele, sobre a sua vida, sobre o seu ministério e o que Pedro pode nos ensinar a respeito da vida cristã, sobre fé, sobre liderança e sobre propósito de Deus. Se você analisar a vida de Pedro, você já consegue perceber alguns pontos ali que facilmente a gente consegue encontrar na nossa vida. Então, Pedro, por exemplo, é uma pessoa impulsiva, vamos dizer assim. Você percebe ali na própria caminhada com Jesus, é ele quem está tomando a frente, é ele quem está sempre dando as respostas, mesmo diante do perigo ali, quando os soldados vêm para prender Jesus, é ele que já saca a espada, já quer esfaquear todo mundo. Essa pessoa impetuosa, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa, como se diria a psicologia, sanguínea, que ela toma a frente. Mas ao mesmo tempo que ele é impetuoso, Pedro também é alguém seguro, o que facilmente também a gente consegue encontrar essa característica na nossa vida. Por exemplo, né, na cena onde Pedro está andando sobre as águas, né? Onde ele encontra ali Jesus e fala, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Pedro começa a andar sobre as águas, mas ao mesmo tempo que ele começa a andar sobre as águas, ele começa a reparar nas tempestades e afunda. Então, mesmo tendo uma experiência sobrenatural, Pedro ainda sente uma certa insegurança na sua vida e começa a afundar ali. E às vezes nós também somos assim. Mesmo com experiências sobrenaturais com Deus, em muitas ocasiões, em muitos cenários, nós também somos inseguros. Mas Pedro também, a gente percebe que ele é cheio de autopreservação. Diante do
do perigo ali no Getsemane, ele saca a espada para defender Jesus. Mas no momento em que Jesus está sendo açoitado, aprisionado, até mesmo julgado, é o mesmo Pedro que nega, preservando ali, querendo preservar a sua vida, querendo salvar a sua pele. E a gente também, vez em quando, vez por outra, a gente é assim, cheios de autopreservação também. Mas Pedro é aquele que inicia a igreja. É aquele que se levanta ali diante dos 3.000 em Atos para pregar o evangelho. É o apóstolo que dá início ali à igreja, aos milagres, à organização da igreja. Mas Pedro também é hipócrita. Ele, no começo do seu apostolado, ele começa a se comportar como judeu na frente dos judeus e como gentil na frente dos gentios. Então ele se comporta ali conforme a ocasião. Mas Pedro também é alguém que se arrepende. Amargamente, inclusive. Tem uma experiência profunda com arrependimento e com perdão. Alguém que demonstra uma amizade leal para com Jesus depois do seu reencontro com ele na praia. Então, nessa reflexão, a gente vai explorar alguns desses pontos aqui e fazer algumas referências com os seus escritos, com as suas cartas, né? Primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro, e analisar o que nós podemos aplicar na própria vida, na nossa própria jornada cristã. E a primeira coisa que a gente consegue enxergar na vida de Pedro é a transformação. E quando a gente fala de transformação, nós devemos nos lembrar de que essa transformação ela é um processo. Ela não acontece do dia para a noite. A experiência da salvação, sim, acontece em um momento. Mas a transformação, essa transformação da nossa imagem caída para a imagem de Jesus, para nos tornarmos cada dia mais semelhantes ao próprio Cristo, ela é uma jornada. Só que Deus, Ele nos enxerga já na obra pronta. É por isso que Deus não desiste de nós. Quando Jesus vai começar a sua jornada com Pedro, Ele chama esse homem comum, esse pescador comum, e no momento de revelação em que Pedro sabe agora quem é Cristo, porque o Espírito Santo revela para ele quem é Jesus, Jesus declara para ele: já você não será mais Simão, mas agora é Pedro. E essa é a história de 90% de nós. A história onde Deus pega homens comuns, gente que aos olhos da sociedade não tem valor nenhum, e transforma em baluartes, em colunas da sua igreja viva. Então, desde o início a gente percebe essa transformação que Jesus vai fazendo na vida de Pedro. E parece que Deus tem um negócio com os comuns, né? Com gente sem importância. Eu não sei por que nós nos enfeitiçamos tanto a buscar essa proeminência, a buscar destaque na vida da igreja. Sendo que Deus tem um negócio com os comuns, com os que não são, inclusive. É isso que o apóstolo Paulo vai escrever: Deus escolhe aquilo que é loucura para o mundo, aquilo que não é, para confundir os que pensam que são. E Deus faz isso pegando essas pessoas comuns e dando-lhes um novo nome. E na Escritura, mudar o nome é questão de mudar a própria visão que nós temos de nós mesmos. Já lá no Velho Testamento, Deus pega Jacó e transforma no quê? Israel. Porque o nome está muito ligado à nossa identidade na cultura judaica. Então Deus pega o usurpador, o ladrão, e transforma num vencedor de Deus. Deus pega Simão, que é instável, e transforma em rocha, sobre o qual a sua revelação que ele tem do Cristo será edificada a igreja. E se a gente olhar para toda a história do cristianismo, inclusive para a genealogia de Jesus, veja quantos personagens comuns a gente encontra.
Quantos personagens de índole duvidosa a gente encontra? Lá tem prostituta, lá tem mentiroso, lá tem adúltero, lá tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é índole. Porque Deus tem um quê de pegar esses que não são para confundir aqueles que pensam que são. E para nos mostrar que a realidade da nossa condição diante de Deus. Então Deus pega a gente que não é, para transformar em quem realmente nós deveríamos ser. Para que de fato ninguém diante de Deus possa chegar diante dele e se gloriar. Deus confunde os que são com aqueles que não são. Troca o nosso nome. Então todos nós aqui temos uma história, todos nós temos um nome do qual nós iniciamos em Deus. Mas aquele início não será semelhante ao final. Porque o que Deus tem para mim e para você é nos transformar à sua imagem e à sua semelhança. Esse é o chamado para nós. É pegar Simão e transformar em Pedro. É pegar Jacó e transformar em Israel. E não é só numa questão de vocação, mas principalmente de caráter. Não é só pegar Simão para ser um instrumento do reino de Deus, da edificação da igreja, mas transformar o caráter de Simão. Transformar aquele Simão instável, impetuoso, em alguém estável, em alguém que é rocha. Quando Jesus chama Pedro, chama para essa transformação. Chama de fato para mudar a sua realidade para sempre. Quando Deus nos chama, também nos chama para isso. Para mudar a nossa história, para mudar a nossa realidade, mudar o nosso caráter. Para ser esses discípulos semelhantes a Cristo. Então Deus nos chama não somente para nos salvar, primeiramente para nos salvar, mas de forma secundária, para envolver uma mudança completa do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso coração, das nossas emoções, da nossa alma. E é por isso que Ele muda os nossos nomes. Talvez você, lá fora, ou antes de Cristo, tenha nomes conhecidos. Mas hoje, aos olhos de Deus, o seu nome é outro. O seu nome é Filho de Deus. Porque Deus mudou, ao nos salvar, a nossa identidade. Então Jesus viu em Simão um potencial, na linguagem coach. Jesus já olhou Simão uma rocha, um líder forte na igreja. Mas é lógico que nós vemos na história que isso foi um desenrolar, uma transformação gradual. Ele muda o nome de Pedro. Mas nós vemos que a transformação é gradual. Assim como Pedro, Deus também nos chama para essa transformação. Nos chama para essa mudança completa, essa mudança de identidade. Porque o que Deus enxerga em mim e em você já é a obra completa. Quando Deus nos chama, Ele muda o nosso nome, mas já enxerga em nós completos. Ainda que na nossa vida a gente tenha essa instabilidade, ainda que nós nos sintamos comuns e inadequados na presença de Deus, mas o Senhor já enxerga a gente lá no final, completamente transformado. E a nossa esperança é essa em Cristo. É saber que enquanto estamos aqui, estamos ainda sendo transformados. E que o hoje, ainda que as emoções, os sentimentos venham tentar me atacar e desmotivar o meu coração, hoje ainda não é o meu final. Eu ainda serei transformado na sua imagem e semelhança. Se a gente pega o início da história de Pedro com o final, a gente encontra um homem completamente mudado. A gente encontra um homem completamente transformado. E o que nos dá esperança é justamente isso. É olhar para a história desses homens
ver o início deles e ver o final de cada um. E perceber que aqueles que perseveram em Cristo são justamente aqueles que são mais transformados. É como eu disse aqui na semana passada, na quarta-feira, eu nunca vi ninguém que se afastou da mesa que não tenha estagnado na sua transformação. Nunca vi. Nunca vi alguém que se afastou da mesa que não tenha retrocedido, inclusive, na sua transformação, voltado a práticas antigas. E quando eu falo da mesa, eu estou falando de uma mesa institucional mesmo. Porque eu aprendi que não tem como nós separarmos a mesa da comunhão da mesa institucional, ainda que queiramos fazer isso. Assim como Pedro, a gente tem que permitir que Deus nos transforme, nos capacite para cumprir o nosso propósito. E Deus faz isso através da mesa. Olha o que Pedro escreve lá na sua primeira carta. Abra sua Bíblia comigo lá. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo e oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então veja que Pedro está falando que nós somos pedras. E essas pedras, elas estão sendo edificadas no templo espiritual. Então Pedro está falando a uma comunidade, não a um indivíduo, mas está falando a uma comunidade. E lá no verso 9 a gente vai perceber as características dessa comunidade. Porque ele chama os seus ouvintes de povo, reino, nação. Mas é só através da comunidade é que nós somos edificados um templo espiritual. Porque, como já disse um pastor muito amigo meu, a maior transformação é a gente sair do eu para o nós. Esse é o maior desafio para nós como igreja. E a gente vê isso na própria vida de Pedro. Alguém que foi transformado, alguém que nunca abandonou a comunidade. A segunda coisa que a gente percebe na vida de Pedro, que nos inspira, que nos ensina também, é referente à sua fé. Uma fé inaufragável. Lá em Mateus capítulo 14, a gente tem esse episódio que eu comentei no início, sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas, ali os discípulos se assustam, e Pedro fala, se és tu, mande-me ir ter convosco. E Jesus diz, vem, a gente conhece a história, Pedro vai, mas no meio do caminho afunda. Só que qual que é a postura de Pedro ao afundar? Voltar a olhar para Jesus e clamar. Então Pedro, ele é conhecido por essa fé impetuosa, essa fé que leva ele a tomar muitas ações corajosas em nome de Jesus. Então, como eu falei, é ele quem anda sobre as águas, é ele quem se levanta lá em Atos 2 para pregar o Cristo crucificado. E nesse texto que nós mencionamos aqui em Mateus 14, ele caminha, mas ele afunda. A gente já conhece essa cena, conhecemos esse episódio. Só que o que nós não reparamos, o que passa muitas vezes despercebidos por nós, é que mesmo com uma ação sobrenatural acontecendo ali, uma fé que capacita Pedro a andar sobre as águas, uma coragem de atravessar o impossível, mesmo assim, Pedro afunda. E Pedro afunda porque começa a reparar, o texto vai dizer isso, começa a reparar nos ventos e nas ondas que estão ao seu redor. E isso nos ensina muita coisa, irmãos. Isso nos ensina que
embora possamos experimentar o sobrenatural de Deus, possamos experimentar o impossível, muitas vezes as coisas ao nosso redor ainda vão continuar acontecendo. O mal vai continuar operando, os ventos vão continuar soprando, as ondas vão continuar tentando nos submergir. Ainda que eu e você possamos experimentar o impossível, o sobrenatural, o mundo ainda continua mal. E se nós olharmos para fora, de certo, também nos afundaremos, ainda que possamos estar experimentando milagre. Quantas vezes eu e você não passamos por isso? Não passamos pelo mesmo cenário que Pedro. Experimentamos o mover de Deus, experimentamos milagres, experimentamos o impossível, mas ainda assim, do nosso lado, o vento está soprando, as ondas estão subindo, o mundo está desmoronando, o mal continua operando, porque nem sempre as ações de fé nossa farão os ventos desaparecerem. Pelo contrário, eles podem até aumentar. Embora eu e você e Pedro possamos ter uma experiência sobrenatural, o mundo ainda continua o mesmo. O maligno ainda continua operando. A nossa vida está repleta dessa característica. Embora a gente passe por experiências com Deus, os ventos ainda estão soprando. E é nesse momento que, assim como Pedro, a nossa fé é testada. E ela pode se tornar naufragável ou inaufragável. É nesse momento em que a nossa fé, ela pode sofrer um solavanco, pode ser abalada. Mas ela só vai continuar sendo abalada ao ponto dessa fé diminuir e nos afundar e nos enterrar, se nós continuarmos a olhar para o que está ao nosso redor. Quando Pedro olha para as ondas, ele começa a afundar. Mas no momento em que ele volta os seus olhos para Jesus e clama, tem misericórdia de mim, prontamente o Senhor o levanta novamente para andar sobre as águas. Então eu e você podemos estar vivendo com Deus, podemos estar andando, inclusive, sobre uma palavra de Deus. Mas ainda assim, estamos suscetíveis a dúvidas e medos quando tiramos os nossos olhos de Cristo para olhar para o que está ao redor. O que torna a fé de Pedro inaufragável é a sua postura de voltar os seus olhos para Cristo. Que nessa manhã nós possamos aprender com esse amado santo a voltar os nossos olhos para Cristo diante das tempestades. Ainda que a gente possa viver o sobrenatural, ainda que eu e você tenha lembranças de coisas milagrosas que Deus fez, se a gente está olhando para o que está ao nosso redor, nós vamos afundar. Mas a partir do momento que nós fazemos como o autor de Hebreus diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós podemos voltar a confiar plenamente no nosso Senhor. Podemos encontrar essa força de superar as tempestades que nos sobrevêm. E Pedro escreve sobre isso também. Aí na primeira carta ainda de Pedro, no capítulo 1, no versos 6 e 7, ele diz, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Olha o que ele diz, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Oh, meu irmão, só alguém que passou por uma cena como essa pode dizer com tanta propriedade palavras como essa.
Alegrem-se. Alegrem-se, porque a sua fé está sendo testada. Quando você persevera na tempestade, isso revela que a sua fé é autêntica. Ela é verdadeira. E isso vai resultar em glória e honra ao nome de Jesus quando ele for revelado. A fé autêntica é aquela que sobrevive depois do fogo. A fé autêntica é aquela que sobrevive depois da tempestade. É essa que resulta em louvor e glória ao nome de Jesus. Por isso que repetidamente, eu e o pastor Levi temos falado aqui, que sensações, que experiências não sustentam uma fé. O que sustenta uma fé é a nossa postura, o nosso comportamento diante das provações. Embora seja maravilhoso, nós temos experiências sobrenaturais, como Pedro teve aqui andando sobre as águas. É a nossa postura diante do momento em que nós estamos afundando, é que vai revelar a autenticidade da nossa fé, que vai sustentar a nossa vida diante do fogo que nos sobrevém. Uma fé inaufragável é aquela que ficou depois do vento. Mesmo com experiências sobrenaturais. A terceira coisa que nós aprendemos aqui com Pedro, na sua história, vida e ministério, é a experiência do arrependimento e do perdão. Lucas capítulo 22, verso 61, conta o episódio onde Pedro nega Jesus e depois Jesus olha para ele e ele chora amargamente, diz o texto. Inclusive tem algumas teologias, né, que falam se o galo cantou e Pedro negou, ou se Pedro negou e o galo cantou. Olha, estão brigando por uma coisa tão insignificante e perdendo a essência do que o texto diz. Uma experiência profunda de Pedro com a graça de Deus. E esse aqui é um contraste da vida de Pedro com a de Judas. Porque se nós analisarmos friamente a vida de Pedro e de Judas, os dois negam a Cristo. Judas vende e Pedro finge não conhecer para salvar sua pele. Então os dois estão negando Jesus. Nós conhecemos a história. Conhecemos o que acontece com Judas. No entanto, nós às vezes não refletimos no que acontece com o próprio Pedro. Após a ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece ali para Maria no sepulcro, para quem Jesus manda Maria anunciar a sua ressurreição? Jesus fala, anuncie para os discípulos e a Pedro. Fale para os discípulos e a Pedro. Jesus dá um destaque para Pedro. Por que será? Por que Jesus manda Maria anunciar para Pedro especificamente? Talvez a Bíblia não nos revela isso, mas talvez a culpa, aquela sensação de culpa estava corroendo Pedro. Sabe aquela sensação que você tem quando você peca, desagrada o coração de Deus, e você fica ali por dias remoendo aquela coisa? Você fica, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu agi dessa maneira? Você fica ali dias remoendo. Às vezes você chora amargamente, fica ali aquela culpa correndo no seu coração, sua consciência. Talvez essa estava sendo a experiência de Pedro nesse momento. E Pedro, depois desse episódio, ele tem uma experiência profunda com o perdão restaurador. Porque Jesus vai lá na praia encontrar ele.
Ele já tinha voltado para a vida, já tinha largado o ministério. Voltou a ser pescador. E aí Jesus encontra com ele na praia e diz: você me ama, Pedro? E talvez você já conhece, né, esse jogo de palavras, você me ama, eu te amo, que Jesus pergunta, tu me ágape? E Pedro responde, eu te filéu, que ágape é o amor puro, e filéu é o amor apenas fraterno, amor de amigo. Jesus estava perguntando, você me ama com amor puro? E Pedro falou, Senhor, eu não consigo, só o máximo que eu consigo te amar é com amor filéu, mas eu te amo. E aí Jesus fala, apacenta, isso basta. Essa experiência sublime de amor e de graça sobre Pedro. Porque é ele quem chora amargamente. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente quando os olhos de Jesus se encontraram com os seus. Essa experiência nos mostra que Deus está disposto a nos perdoar e nos restaurar, independente do tamanho da ofensa que nós cometemos contra Ele. Independente de quantas vezes a gente, na vida cristã, fale miseravelmente com Ele. Independente do quanto o nosso amor a Deus ainda seja limitado, o que importa para Deus é a lealdade que nós temos de continuar retornando aos seus pés. Essa é a experiência de Pedro que todos nós precisamos. Ele vai escrever aí na sua carta, no capítulo 2, no verso 24, olha o que Pedro fala. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Somente alguém que tem uma profunda experiência com arrependimento, com o perdão e com a graça de Deus, pode ter tanta convicção de falar isso. De que nós, em Cristo, podemos viver a justiça. E por suas feridas, nós somos sarados. E o sarado aqui não é apenas de uma ferida física, mas uma ferida da alma. Uma ferida da consciência, uma ferida da culpa. Pedro sabia do que estava falando. Pedro conscientiza os seus leitores através da sua própria experiência com o perdão. Ele conscientiza, olha, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para nos dar a justiça que precisamos para viver e para nos dar a cura que precisamos para todas as nossas feridas. Ele enfatiza esse amor, ele enfatiza essa misericórdia. Ô irmãos, e como nós, como igreja, nesses dias, precisamos dessa experiência. Precisamos de um mergulho profundo numa experiência de arrependimento, perdão e graça. Porque somente uma experiência como essa é capaz de nos fazer continuar caminhando com Deus. Sabe por que muita gente ainda abandona completamente o Evangelho? Porque ainda não tem compreensão da dimensão da sua ofensa contra Deus. E do quão o amor de Deus é maior do que a sua ofensa para resgatá-lo. Talvez seja essa a razão da igreja hoje viver na base do orgulho, da autopromoção, de promover mais o nome de uma logomarca do que a fama de Jesus. Porque ainda não compreendeu o tamanho da sua ofensa que cometemos contra Deus. Seja essa através de um pecado original ou dos pecados que diariamente insistimos em não abandonar. Percebe que às vezes os testemunhos que a gente ouve parece até uma competição de quem teve a vida pior?
Quem em sã consciência se orgulharia de uma vida de ofensa contra Deus? Quem em sã consciência que experimentou a graça abundante de Deus sobre o seu pecado, consegue se orgulhar de confessar quem ele era? Eu não consigo. Tem coisas na minha vida que eu não contei para ninguém ainda. De tanta vergonha que eu às vezes ainda sinto diante de Deus. E é por isso que nós enfatizamos a graça e o amor de Deus, porque a gente aprende com Pedro sobre a verdadeira esperança da transformação. De pegar alguém que tem um passado e uma história duvidosa e transformar num filho. Só quem tem uma experiência profunda com esse arrependimento e com esse perdão pode falar com tamanha propriedade que vive na justiça de Deus, que reconhece a graça e a misericórdia de Deus em sua própria jornada e fé, e que é impossível abandonar. E por fim, nós aprendemos com a história desse santo sobre o chamado para amar e para servir. 1 Pedro capítulo 4, se você puder abrir esse texto comigo. Aí na sua primeira carta mesmo, onde nós estamos meditando. No capítulo 4, verso 10. Diz o texto: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós acabamos de cantar isso. A Ele a honra, a glória, o poder para todos sempre. Pedro tem a consciência de que o seu dom não é um dom para se autopromover, mas é um dom para servir. E ele dá aos seus leitores também a consciência de que ninguém no corpo é alguém passivo. Não há no corpo alguém que é apenas ouvinte. Há no corpo variedade de dons. Pedro nos lembra que esses dons que Deus nos concede são dons pelos quais nós devemos servir uns aos outros. São habilidades, esses dons são talentos que nós recebemos de Deus. E aqui vale lembrar que nós não falamos apenas dos dons manifestacionais, mas dos dons também de misericórdia, nos talentos que Deus concede a cada um. E tudo isso Deus nos dá para servir, para amar. Pedro mesmo é alguém que após a crucificação, ele perdeu essa alegria de usar o seu dom para amar e servir. Como eu falei, ele voltou a pescar. E ao ouvir de Jesus a restauração, ele automaticamente atende a esse chamado e vai apacentar as ovelhas do Cristo. E aqui ele destaca que cada um de nós temos uma contribuição valiosa para oferecer ao corpo de Cristo. Ele destaca aqui nos versículos que nós acabamos de ler, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. A contribuição que eu e você temos, devemos fazer para oferecer ao corpo de Cristo e servir aqueles que estão ao nosso redor. Olhe para quem está ao seu redor aí. Esse irmão tem algo te oferecer. Essa pessoa tem algo para te oferecer. E você tem algo para oferecer a ela. Seja por meio da pregação da palavra, seja por meio dos serviços,
seja por meio das habilidades que Deus te deu, todos nós somos chamados para sermos fiéis a Deus naquilo que Ele nos concedeu. Todos nós. E a igreja, ela deixa de avançar justamente porque nós temos mais ouvintes do que servos. Nós temos mais pessoas inativas do que ativas. Pessoas que estão desencaixadas no corpo, enterrando os seus dons. E isso é infidelidade a Deus. Não à igreja, a Deus. Eu às vezes me entristeço porque a gente muitas vezes está mais preocupado com a estética da igreja do que com a fidelidade. Cada pessoa aqui nessa manhã possui um dom. Cada pessoa aqui possui um talento, possui uma habilidade única para servir e para honrar a Deus. Se você hoje nessa manhã tem dúvida, que o Espírito Santo abra os seus olhos nessa manhã. Que o Espírito Santo coloque fogo no seu coração. Para você honrar a Deus com o dom que Ele te concedeu. Nós precisamos aprender com Pedro. Que ao servir os outros com esses dons, nós estamos edificando, participando da edificação do templo. Um templo espiritual. Impactando quem está ao nosso redor. Sendo fonte de bênção. E principalmente, honrando aquele que nos chamou. Se a gente olha para a história de Pedro, e se nós olharmos para toda a história dos santos e dos apóstolos, os quais a gente vai meditar daqui para frente, a gente vai olhar que esses homens têm fraquezas, nós vamos olhar que esses homens estão sujeitos aos mesmos desejos e paixões que nós, vamos perceber a humanidade que existe neles, a mesma humanidade que está em nós, mas esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Dentre muitos aspectos que a gente pode pensar, como esses homens fizeram isso em 300 anos, como eles chegaram ao Evangelho em Roma em 300 anos, virando o mundo de cabeça para baixo, ao ponto de lá em Atos, os irmãos, lá, as pessoas da cidade dizer, olha, os perturbadores chegaram aqui. Dentro de muitos pontos que a gente pode pensar como eles fizeram isso, talvez um seja a coluna disso. Eles chegaram e viraram o mundo de cabeça para baixo porque não estavam preocupados em manter a sobrevivência da igreja. Todos tinham consciência do seu papel, todos tinham consciência da sua importância, todos tinham consciência do seu dom que Deus havia capacitado. E o texto lá de Atos 2 diz, tinha um só coração e uma só alma. Assim como Pedro, nós somos chamados a ser esses servos. Humildes, dedicados, em cuidar, compartilhar, oferecer graça, amor, trazer consciência, servir. Servir a Deus, servindo ao outro. Refletir esse caráter de Cristo. E assim a gente cumprirá o propósito de Deus. Talvez você que seja como eu, tenha um pouco mais de 10 anos de vida cristã, e já tenha passado por inúmeros altos e baixos, assim como eu também, não acredita mais que possa mudar alguma coisa. Ontem mesmo eu fiz um desabafo desse na rede social. Não acredito mais. Sabe aquela história que, né, quando você é jovem, você quer mudar o mundo, aí você passa a ser adulto, você quer mudar só o seu bairro, a hora que você é velho, você percebe que você quer mudar só a si mesmo. Eu estou desse jeito, já estou chegando na idade que eu quero mudar só eu mesmo. Olha. Ai, ai. Mas quem disse que precisa mudar, né? A pergunta é essa. Quem diz que nós precisamos mudar o mundo? Eu pensei nisso ontem, preparando essa mensagem.
Quem disse que você precisa mudar o mundo? Se a gente olhar para as cartas de Apocalipse, os elogios e as promessas que Jesus faz às igrejas é apenas para aqueles que permanecem fiéis. Precisa mudar o mundo. Se permanecer fiel, já é um bom caminho. Se você permanecer fiel, já vai ter valido a pena. É lógico que todos nós queremos mudar. No fundo, a gente ainda alimenta essa chama de mudança. A gente quer ser uma igreja relevante. Nós queremos mudar aqui o nosso bairro, nossa cidade, quem sabe o nosso país. Mas quem é que diz que nós precisamos? Talvez se a gente continuar tentando e chegarmos ao final, sermos fiéis, já vai ter valido a pena. O que Deus espera de nós é perseverança em amar e servir. Em chegar no final, nas palavras de Paulo, em cumprir a carreira. Quando a gente olha para a vida, para o ministério, até mesmo para a personalidade de Pedro, a gente encontra essa inspiração. Nem sempre eles mudaram. Nem sempre eles mudaram o contexto onde eles estavam. O próprio Cristo, na cidade dos Gadarenos, mudou um. Né, Cleito, o Gadareno? Não mudou a cidade, mudou um. E porque mudou um, a cidade expulsou ele. É isso que a gente precisa. É ter essa perseverança. É encontrar encorajamento nessas histórias. Porque essas histórias são a realidade. Não é o sobrenatural. Não é o mover que acontece todo momento. O cotidiano acontece todo momento. E o cotidiano é que às vezes a gente vai mudar uma pessoa. Através da transformação de Pedro, através dessa fé inaufragável, que sente medo, que duvida, mas que olha de novo para Jesus. Através dessa experiência profunda de arrependimento, de perdão, com a graça de Deus. Através dessa consciência que ele tem de amar e de servir. Mesmo que em alguns momentos a gente volte a pescar. Mas se hoje, nessa manhã, você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque nós somos desafiados a seguir o seu exemplo. Deus nos chama para sermos transformados. Deus nos chama para pegar nós como gente comum, gente sem identidade, gente de passado duvidoso, para dar sentido, para dar propósito, para dar um nome, para colocar na genealogia de Cristo. Assim como Pedro, nós somos chamados, ainda que tenhamos experiências sobrenaturais, a nossa fé venha a falhar, a perseverar, experimentar esse amor, esse perdão restaurador e vivermos uma vida dedicada a amar e servir a Deus e uns aos outros. E aí eu quero encerrar, não com uma passagem de Pedro, mas com uma passagem de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Capítulo 3. Verso 15. Paulo diz a Timóteo, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, porque ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, que nós possamos ter essa história de Pedro,
como uma fonte de inspiração para edificarmos a igreja de Deus. Porque só a comunidade, só ela é a igreja de Deus. Só ela é a coluna e o alicerce da verdade. Nós individualmente não somos. É a comunidade. Que possamos ser esse edifício de Deus. Essas pedras vivas que vão se tornando um templo nas palavras de Pedro. Para se tornar o baluarte da verdade. O reflexo da fama de Jesus. Glória a Deus pela vida de Pedro que permaneceu até o fim. E que Deus nos capacite a permanecer até o fim também. Amém.